Bom dia, meu povo querido do Extra! Sejam todos muito bem-vindos! Vamos chegando que o papo hoje tá muito bom, será muito bom! Hoje, papo do Extra, quarta-feira, 7h30 da manhã, final do ano chegou, vamos com todo o gás. Estaremos juntos hoje novamente com a nossa querida professora Lise. Vamos tratar de um tema muito caro, que é a conversão de união estável em casamento. Vamos estudar hoje, tempo rápido, 30 minutos. É aquela injeção de conhecimento para a gente começar bem o dia, começar muito bem essa quarta-feira. Sejam bem-vindos, vocês estão chegando, Danilo, Estudos Cartórios. Sejam todos muito bem-vindos. Alexandre, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, Lise, seja bem-vinda. Vamos chegando, Thaís, seja bem-vinda. Opa, claro, Alexandre, mande as ordens. Advogada de Maila Aguiar, seja bem-vinda. Vamos lá, meu povo. Vamos chegando e já compartilhando essa live para aquele seu amigo que trabalha em cartório, para aquele seu amigo advogado, aquele seu amigo tabelião, aquele seu amigo registrador civil. Vamos lá. Cíntia, seja bem-vinda. Deixa eu chamar aqui a professora Lise. Final, né? Meu Deus. Convidei aqui a professora. Tudo em paz, Cíntia? A Lise já chegando. Oba! Tudo jóia, Lise? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Você me ouve? Tá me vendo bem? Eu te ouço, mas eu não te vejo. Ai, meu Deus, como sempre. Jesus. Eu não sei por quê, mas tudo bem, já. A Lise. Tema especial hoje, né, Lise? Tema caro aí para a nossa atuação, para quem milita no extrajudicial, para quem trabalha em cartório, para quem advoga. Tema. Obrigado, Dia, Cíntia. obrigada. Tema sempre muito caro, porque trata-se de união estável, né? E a gente tem comentado aqui quão tortuoso é o Instituto da União Estável. O tema de hoje, conversão de união estável em casamento, que eu vou até colocar aqui na nossa tela, conversão de união estável. Sempre quando a gente fala de união estável, né? São tantas dúvidas. Exato, Alice. Mas algo que já está implícito no nosso tema de hoje, Alice, é o seguinte: é que se existe a conversão de união estável em casamento, nós estamos tratando, então, de dois institutos diferentes, não é? Apesar das similaridades, das coincidências que podem existir através das consequências desses institutos, são institutos diferentes. O Estado, como protetor da família, não é? Como aquele interessado em proteger o ente familiar, a própria Constituição Federal fala disso, trazendo a união estável, não é? Lá no artigo 226, como esse modelo de família também, ele tenta proteger de alguma forma, mas são institutos diferentes. Então, por isso a gente vai falar da conversão de união estável em casamento, algo bem próprio do registro civil. E aí, Alice, se você puder trazer para a gente uma breve revisão das maneiras que você já tratou na live anterior, inclusive, sobre a união estável, só pontuando quais são as maneiras de formalização da união estável e aí, na sequência, como ela pode ser, então, convertida em casamento. E aí eu vou te fazer umas provocações aqui para a gente seguir, tá bom? Combinado, Davi. Pois união estável e casamento são reconhecidas como forma de entidade familiar. E assim, o Estado ele garante proteção para a família
seja formada pelo casamento, seja pela união estável. E o que nós sempre temos em mente, quando eu falo de casamento, eu falo de formalidades, eu falo de publicidade, eu falo de registro civil, do registro lá no registro civil. Eu tenho um registro, eu tenho uma certidão, eu tenho uma publicidade e uma formalidade que foi cumprida. Então, no casamento, nós temos termo inicial, de quando inicia a vida comum, quando inicia o regime de bens, alteração de nome. Então, tudo isso fica pré-fixado. Nós temos segurança jurídica quando a gente trata das relações dentro do casamento. Agora, quando nós falamos de união estável, Davi, nós falamos de informalidade. Então, quando a gente lembra lá, quando a nossa Constituição Federal reconheceu a união estável como entidade familiar, ela vê a união estável como algo informal. E nós vemos ao longo do tempo o Estado criando meios de trazer essa informalidade para a formalidade, de diversas formas. Nós temos diversos provimentos, recomendações do CNJ que trazem para os cartórios civis de notas nas qualificações, mencionar se existe ou não união estável. Então, inicialmente as uniões estáveis eram formalizadas através de instrumentos particulares. Hoje, as formas mais seguras de formalizar uma união estável é por escritura pública, no tabelionato de notas, por termo declaratório no registro civil ou por sentença judicial. Porque nesses três nós temos a intervenção de um agente público, seja tabelião, registrador civil ou juiz. E aí o Estado, então, trouxe, pensando nessa perspectiva de informalidade, a possibilidade da conversão da união estável em casamento. Porque o Estado falou assim, olha, vamos facilitar a pessoa sair da informalidade e vir para a formalidade. Porque é muito difícil o exercício de direitos advindo da união estável que está informal. Porque o tempo inteiro você tem que estar provando essa união de fato. Então, mas quando o Código Civil ele traz o dispositivo que trata da conversão da união estável em casamento, ele trouxe assim, Davi, ele fala que a conversão de união estável em casamento se fará mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Então, veja, quando eu falo em facilitar a conversão de união estável em casamento, tanto o casamento civil quanto a conversão de união estável em casamento, ele gera o efeito de casamento civil. Os efeitos não são diferentes, não existe hierarquia entre casamento civil e conversão de casamento de união estável em casamento. Mas quando a Constituição Federal falou em facilitar, o Código Civil falou que tinha que ser para o juiz. Eu estou facilitando ou estou dificultando? O acesso dos companheiros é muito mais fácil eu pedir para um juiz ou para o registrador civil. E aí nós tivemos códigos de normas, Davi, que exigia que o pedido fosse feito para o juiz, aí havia uma audiência, aí os juízes pediam mandado para registro no registro civil. Isso, na verdade, não facilita, dificulta. Aqui no estado de São Paulo, a interpretação da nossa corregedoria foi no sentido de o pedido não ser feito para o juiz. O pedido ele é feito para o registrador civil. É o registrador civil que vai colher aquela manifestação de vontade, vai fazer a publicação dos editais, vai verificar as causas suspensivas de impedimentos e aí sim fazer o registro dessa conversão, tá? Então, nós tínhamos, Davi, tínhamos porque a Lei 14.382 de 2022, ela veio trazer vários esclarecimentos por causa dessas divergências estaduais. Porque a lei não falava como o nosso código, Davi, ele não falava como era feito esse procedimento de conversão. Porque a Lei 6.015, ela é de 73. O Código Civil é de 2002. Então, a nossa Lei 6.015, ela não tratava do procedimento de conversão de união estável em casamento. Ele veio ser regulamentado pela Lei 14.382 de 2022, na Lei 6.015. E o Código Civil apenas falou isso. Falou, olha, a conversão vai ser feita através de pedido direcionado ao juiz e o assento no registro civil.
Então, a Lei 14.382, ela veio trazer o procedimento a nível nacional, que depois foi regulamentado pelo provimento 141. Então, nós tínhamos, se eu não me engano, no Código de Minas Gerais, que o pedido ele era feito pro juiz. E aí o juiz ia pedir o mandado pro registro civil fazer o registro daquela conversão. Não era publicado Ou editais. seja, não facilitava nada, né? Não facilitava nada. Aqui no estado de São Paulo, o procedimento do estado de São Paulo hoje é o procedimento que está na Lei 14.382, que está no provimento 141, atualmente no 149, é o procedimento que veio para facilitar mesmo, porque os companheiros, então, para fazer a conversão, eles não precisam ir ao juiz, eles vão no registro civil. E aí eles fazem um requerimento para o registrador civil, que vai autuar a habilitação de casamento, assim como no casamento civil, tá? O procedimento da habilitação. Então vai haver uma habilitação. O sujeito tem uma escritura de união estável. Ele vai apresentar essa escritura ao registrador civil, é assim? Isso, vamos falar nisso também. Então, o procedimento é igual ao do casamento civil. Eles vão fazer a habilitação. Qual é a diferença, Davi? A diferença é que na habilitação da conversão da união estável em casamento, precisa vir expresso nos editais de proclamas e no pedido, que é conversão de união estável em casamento, tá? Outra diferença é que quando a gente faz o casamento civil, existe a celebração junto com o juiz de paz, ou depois é feita a cerimônia religiosa, que é feito o registro civil daquela cerimônia religiosa. Quando a gente fala em conversão de união estável em casamento, não existe a celebração. Então, após a habilitação, o oficial, ao invés de emitir a certidão de habilitação, ele já faz o registro direto no livro. E aí, só o registrador civil que vai assinar o livro. Aí, Davi, uma dúvida que surge é: Alice, para eu fazer a conversão de união estável em casamento, eu preciso comprovar documentalmente que existe essa união estável? Eu preciso apresentar um contrato particular? Eu preciso apresentar uma escritura pública? Davi, a intenção do legislador lembra que eu falei nisso? É tirar a informalidade e trazer para a formalidade? Logo, eu não preciso, Davi, ter nenhum tipo de formalização, tá? Eu não preciso apresentar um contrato particular, uma escritura pública, um termo declaratório. Basta que os companheiros declarem que vivem em união estável e aquelas duas testemunhas que comparecem lá na habilitação, além de declararem que não há impedimento nem entre eles, também vai declarar que que conhecem da união estável, tá? Entendi. E aí, Davi, olha, existe uma... Desculpa, Lise. Pode falar. Não, é que o Samuel perguntou aqui algo interessante e eu ia trazer isso. Como é que vai ficar o termo inicial dessa união estável? Quer ela tenha sido declarada simplesmente ou apresentado algum instrumento em que provava a sua formalização? Davi, então, aí existe uma diferença. Porque se eu não tenho nenhuma formalização, a gente vai aplicar regime de bens, as regras ali do momento da habilitação, na escolha do regime de bens, ali no momento da celebração, como no casamento civil. Se eu tenho, por exemplo, um termo declaratório, uma sentença judicial ou uma escritura pública anterior que regulamentou, por exemplo, o regime de bens, o que o provimento 141 do CNJ trouxe? Eu posso manter o regime de bens que já estava formalizado por termo declaratório, por uma escritura pública ou por uma sentença judicial. Então, se eu já tinha uma escritura falando que nós estávamos em união estável pelo regime da separação convencional de bens, eu posso manter na conversão, e o provimento 141 ainda trouxe, Davi, que eu não preciso lavrar um pacto antinupcial. Essa escritura, ela serve como pacto antinupcial para manter o regime de bens. E essa escritura vai ser usada para registro, inclusive, lá no livro 3 do registro de imóveis.
Não só a escritura pública, o termo declaratório também e o sentença judicial também. Então, veja, aquele contratinho particular que era feito hoje, ele tem uma força muito pequena, tá? Então, eu posso utilizar. Se eu vou fazer uma conversão de união estável em casamento, hoje eu, como registradora civil, eu questiono. Vocês têm algum documento que formalizou ela? Seja termo declaratório, escritura pública ou sentença judicial? A minha pergunta não é porque isso é requisito para conversão, tá? Mas ela pode ser utilizada para manter o regime de bens que eles já haviam pactuado. Excelente ponto de atenção, isso que a Liz está falando, excelente. E outro ponto é, o provimento 141, ele trouxe que eu posso constar no registro da união estável a data inicial daquela união estável. Mas, para isso, Davi, eu preciso ter essa união estável formalizada ou por sentença judicial. E se for por sentença judicial, basta na sentença o juiz ter reconhecido a data inicial dela. Se for por termo declaratório ou por escritura pública, aí existem algumas regras para que conste o início dessa união estável lá no momento da conversão, no registro da conversão. Ou a data da lavratura tem que coincidir com a data de início dessa união estável, o que normalmente não é o caso, ou eles vão fazer um procedimento que está lá no provimento 141, que chama certificação eletrônica, que não é o tema agora, porque não vai dar tempo, mas a gente já falou da certificação eletrônica, e está lá no provimento, que é um procedimento administrativo onde o registrador civil ele vai apurar realmente a veracidade daquela data inicial e fixar a data inicial daquela união estável, tá? Ele vai atestar esse marco aí, não é? Ele vai atestar esse marco. E aí, ele atestando esse marco, aí eu posso incluir essa data inicial lá no registro da conversão da união estável em casamento. Teve uma pergunta aqui do... alguém perguntou se vai constar na certidão que se tratou de conversão de união estável em casamento. Samuel, olha, tem que olhar no Código de Normas, tá? No Código de Normas de São Paulo, ele falava que não vai constar, mas veja bem, agora com a leitura de acordo com o provimento 141, primeiro olha no seu Código de Normas. O que a gente pode verificar? Se eles, no registro da união estável, eles fixaram o termo inicial daquela união estável, é interessante sim lá os nubentes solicitando a gente emitir a certidão e constar lá no campo das anotações e trata-se de união estável em casamento, onde foi fixada a data da união estável em tal data. Aí eu dou publicidade dessa data também. Então, se os nubentes, eles requererem essa publicidade na certidão, a gente pode fornecer sim, tá? Porque outro ponto interessante, Davi, que diferencia o procedimento da habilitação do casamento civil do procedimento da conversão da união estável em casamento, é a situação de um dos companheiros falecer no curso do procedimento. Legal. Acontece? Se eu habilito um casamento hoje, um casamento civil comum, e um dos nubentes falece antes da cerimônia, sabe o que acontece com essa habilitação? A gente arquiva. Então, eles não são casados, eles mantêm o estado civil anterior, mesmo tendo a habilitação. No entanto, se eles estão fazendo conversão de união estável em casamento, e eles habilitam a conversão e um deles falece no curso do procedimento, ou seja, eles habilitaram, foi feita, está fazendo a publicação dos editais, está aguardando o prazo de até 5 dias para o registrador poder fazer o registro, e um deles falece, o procedimento não é arquivado. O registrador civil ele vai lavrar o registro da conversão e, em seguida, ele recebendo a informação do óbito, ele já faz a anotação. Por isso que é interessante nesses casos também o registrador já mencionar lá no campo das anotações que trata-se de conversão de união estável em casamento requerida em data tal. E fazer a anotação do óbito, para não ficar estranho, porque ficaria estranho, não ficaria você pegar uma certidão de casamento em que a pessoa casou num dia, mas faleceu um dia anterior. Se não vier essa informação, você vai achar que teve algum engano aí, não é? Sim. Então, nesses casos também, entendo
que o registrador civil ele precisa mencionar lá no campo das anotações que trata-se de união estável, de conversão de união estável em casamento requerida em data tal e em seguida fazer a anotação do óbito, tá? Então, a Lei 14.382, Davi, o provimento 141, ele veio regulamentar esse procedimento, inclusive a nível nacional. Porque, como eu disse, nós tínhamos cada estado uma normativa. Então, tinha estado que o requerimento era para o juiz, tinha estado que o requerimento era para o registrador, e o registrador tinha que agendar uma audiência com o juiz. Outra divergência que nós tínhamos, Davi, era o livro onde era registrado. Tem estado, eu acho que Minas Gerais, o registro era feito no livro B auxiliar, que é o registro onde é feito o registro do casamento religioso com efeito civil. No estado de São Paulo, o registro era no livro B, que é o livro do casamento civil. Então, onde que eu registro a conversão da união estável em casamento? É no livro B ou no livro B auxiliar? Alice, mas que diferença isso faz? Para nós que atuamos no registro civil, na escrituração, por que alguns estados adotou o procedimento lá do casamento religioso com efeito civil? Porque quando eu faço, Davi, isso tem a ver com a escrituração. Quando eu escrituro um casamento religioso com efeito civil, só quem assina o termo final do registro é o registrador. Porque os nubentes, as testemunhas e o celebrante assinaram lá a ata feita pelo celebrante, pelo pastor, pelo padre. E aí, nesse documento que é arquivado junto com a habilitação, e o registrador civil apenas vai lavrar o registro e assinar no livro. Como na conversão de união estável em casamento também não tem assinatura no termo dos nubentes, das testemunhas e do celebrante, por ser muito similar a esse registro do casamento religioso com efeito civil, então alguns estados levaram para o livro B auxiliar, tá? O estado de São Paulo e outros estados faziam no livro B mesmo, do casamento civil. Então nós temos no livro B casamento civil, conversão de união estável em casamento. E nesses, apenas o registrador assina. A Lei 14.382, ela veio fixar que a conversão de união estável em casamento ela é feita no livro B e não no livro B auxiliar, tá? Porque nós tínhamos essas divergências. Inclusive, antes do provimento 141 e da Lei 14.382, havia divergências entre os estados quanto a colocar esse termo inicial no assento do casamento, da conversão. Por exemplo, o estado de São Paulo, antes da lei, ele não permitia a gente colocar o termo inicial da união estável lá no momento do registro do casamento. A gente só era permitido colocar se houvesse uma sentença judicial autorizando e declarando reconhecendo aquele termo inicial. Já nós tínhamos outros estados que bastava o requerimento e a prova perante o registrador civil daquele termo inicial. Então, você pegava, às vezes, uma certidão do estado de São Paulo, em que era conversão de união estável em casamento e não constava o termo inicial. Você pegava de outro estado, constava por mera declaração dos companheiros. Então, havia essa diversidade de entendimento entre os estados. Hoje, para fixar esse termo inicial lá no registro, no momento da conversão, é necessário ou que haja sentença judicial, ou aí sim, a formalização por escritura pública, termo declaratório, e haja certificação eletrônica, tá bom? Então... Ô, Alice, Oi? a gente vê, pegando até a deixa aqui do que a Esté comentou, da importância do procedimento da conversão para a fixação do regime de bens, o aproveitamento aí do regime de bens, e era justamente essa colocação que eu queria que tu fizesse, que a gente vê na prática que muitos optam por já convivem em união estável, tem muitas vezes essa união estável formalizada, e às vezes, inclusive, lá nessa união estável formalizada, marcando ali um regime de bens diverso do regime legal, mas esquecem isso, preferem esquecer isso, comparecer ao tabelionato de notas, requerer que seja lavrado um pacto antinupcial e seguir com o casamento, desprezando a união estável que ficou para trás.
em que termos seria vantajoso, e a Esté já trouxe aqui um comentário que ajuda aí na resposta sobre o regime de bens, mas queria a tua colocação e o teu reforço a isso, dessa diferença da conversão para o casamento em si, se aqueles sujeitos já convivem em união estável. Alise. Deixa eu ver se eu entendi, tá? Qualquer coisa você me Tipo interfere. assim, a gente vê que em que seria benefício, qual seria o benefício da conversão? Novamente fixar isso, é isso. Tá. Davi, quando a gente. Isso é uma opção dos companheiros, tá? Se eles querem optar pelo casamento civil ou pela conversão de união estável em casamento. Porque a intenção do legislador inicial é trazer da informalidade para a formalidade. Quando tem uma união estável já formalizada por sentença judicial, termo declaratório ou escritura pública que está registrada no livro E, essa união estável já está formalizada. Quando eu converto ela em casamento, normalmente a gente faz isso mais por uma questão íntima, mas não para o Estado, já está formalizado, já existe uma segurança jurídica daquilo, tá? Agora, o benefício para aquele que não tem nenhuma formalização fazer a conversão, porque no momento que ele converte, ele já dá ali no momento da conversão, mesmo que ele não fixe o termo inicial, mas ele já dá ali, junto com as testemunhas, um indício em que havia uma vida comum anterior, tá? O ideal é que eu tenha, assim, uma formalização, que eu fixe o termo inicial, mas a gente sabe que, né? Isso é o mundo ideal. Porque uma pessoa que já está com tudo formalizado, às vezes ela nem vai trazer isso para a conversão. Assim, ela mantém a união estável formalizada. Mas, para aquele que não tem nada formalizado e ele opta por fazer a conversão, quando eu converto, eu já deixo ali marcado que, olha, é uma conversão. Ou seja, havia uma vida comum antes. No momento que eu for fazer um inventário, um divórcio, já tenho que prestar atenção. É lá na frente, se eu não tenho que olhar para trás, tá? Porque não é o fato deles não terem fixado a data da união estável que entre eles ela não valha. Ele só não deu publicidade para o Estado e para a sociedade. Mas a gente tem que perguntar no momento da dissolução, essa união estável anterior, se havia bens anteriores a serem levados à partilha também. Então, isso é uma cautela lá no momento de uma dissolução, tá? Agora, se eu já tenho formalizado essa união estável e eu trago para conversão, mantendo o regime de bens, mantendo o termo inicial lá, fica muito mais fácil no momento da dissolução. Porque quando eu pego a certidão, eu já sei até desde quando eu tenho que puxar os bens para partilha. Fica muito mais fácil. Agora, se eu não tenho essa formalização, aí a gente vai ter que, então, investigar esse termo inicial lá no momento da dissolução e verificar qual foi o regime de bens aplicável no momento, tá? O Alexandre está fazendo uma colocação de um caso dele aqui. Alice, vou ler para você aqui. Fiz recentemente a escritura de um casal que convive há mais de 40 anos juntos, extremamente comprovado o período, tem 4 filhos em comum, mais velho, com mais de 30 anos. Na data que foi lavrada a escritura de união estável, o convivente já era septagenário. Mas, considerando a data de início da união, a escritura está redigida pelo regime da comunhão parcial. Agora querem converter em casamento para que seja mantido o regime da comunhão parcial. Tem que ser feita alguma coisa especial dentro do processo de habilitação? Eles fez a escritura de união estável na data que foi lavrada. Tá, aí quando você lavrou, você mencionou lá a data de início e comunhão parcial de bens. Se você tem essa escritura já, não precisa, tá? Você usa essa escritura para mencionar o que já era anterior e converte. O provimento 141 permite eu fazer essa conversão pelo regime, afastando a separação legal de bens. Nós temos lá um artigo específico nisso. O que, Xande, às vezes a gente pode requerer sim, se o registrador tiver dúvidas quanto à legalidade dessa declaração, Davi, às vezes requerer o processo de certificação eletrônica. Sim, porque aí ele vai requerer, entendeu? Então, veja, o procedimento de certificação eletrônica, ele veio para isso também. Porque, olha, teve um caso, esses dias que comentaram em um grupo, que assim, a pessoa estava com 70 anos,
mas ela queria fazer o documento falando que começou com 69 anos para só não incidir no regime da separação legal. Então, tá vendo que tem situações que o cheiro é meio suspeito? Então, o papel do registrador civil, a gente tem visto uma evolução. Quando ele faz certificação eletrônica, quando ele faz alteração do regime de bens na União Estável, ele está se equiparando muito àquela função do juiz, né? De analisar provas, de analisar realmente se aquilo que está falando é verdade. E declarar isso, esse termo inicial, para afastar aquilo que não está conforme a lei. Então, Xande, se ele fez essa escritura, se na escritura você falou, olha, eles estão há 20 anos, você tem prova, tem filhos comuns, ele pode fazer a conversão pelo regime da comunhão parcial de bens, porque era o regime que vigorou antes deles. Agora, se o registrador civil tiver dúvidas quanto a essa alegação, o que o registrador civil exigir é o procedimento da certificação eletrônica. E aí você junta a escritura, você junta a certidão dos filhos comuns, junta duas testemunhas. Só o fato de ter filhos comuns já é uma grande prova, né, Davi? Então, sim, você mantém. Aí a questão interessante é, Davi, porque o provimento 141, ele falou que nessa conversão ou na formalização dessa união estável, quando do septuagenário e ele prova que ela é anterior, ele prova ou porque ele já tem um documento formalizado, ou porque ele faz o procedimento de certificação eletrônica, ele afasta o regime da separação legal. Mas aí, Davi, ele vai manter o regime, entendo eu, do momento da união estável. Ou seja, se era comunhão parcial, ele vai manter a parcial. Se era separação convencional formalizada, separação convencional. O que eu não entendo ser possível é ele alterar o regime que era lá no momento da anterior. Por exemplo, hoje ele é septuagenário, seria aplicada a separação legal de bens. Mas ele tinha um documento falando que era separação convencional, mas ele quer fazer pela comunhão universal. Entendo que não. Entendi, porque o que ele pode é afastar legal e manter a anterior, tá? Seja se não tinha nada formalizado a parcial, ou se tinha separação convencional, ou se fosse a comunhão universal, mas formalizada. Então, ele manteria ela, porque é o que vinha entre eles, tá? Então, é só esse cuidado. Opa, parou aqui. O Alexandre está sempre presente nos nossos cursos, né, Alexandre? Diversos cursos. Obrigado, viu, por nos prestigiar e estar aqui conosco. Alexandre, se você lavrou a escritura com fixando esse termo inicial anterior, se não há dúvidas quanto a esse termo inicial, eu não sei se você faz registro civil, você pode fazer a conversão e afastando. A inabilitação, você pode fazer uma declaração, tá? Que se convenceu por meio da escritura, que eles declararam filhos comuns, enfim. Se há dúvidas, Alexandre, aí eu parto primeiro pelo procedimento da certificação eletrônica, tá? Aí depois a gente anexa o procedimento de certificação eletrônica na habilitação do casamento, para aí sim afastar a separação legal de bens. Davi, é muito assunto, viu? Muito assunto. Minha amiga, eu te prometi que você tinha um compromisso logo cedo, agora pela manhã, você ia sair correndo pro cartório. Então, por hoje é só. Brigadíssimo por esse tempo maravilhoso, já foi muito produtivo. Para quem chegou depois, volta nessa live, depois ela vai pro YouTube. A gente YouTube. marca uma segunda live depois, para quem tiver dúvida pode ir mandando que a gente traz quando, né? Lembrando que a gente está com turma aberta para o curso de procurações públicas que vai se realizar no dia, deixa-me ver, deixa eu abrir aqui o calendário, 16 de dezembro. Curso de união estável vai ser disponibilizado gravado na semana que vem. Nós temos mais outros 9 cursos, certificação compulsória, regime de bens. Vai dizendo aí, Alice, união estável, disponibilizado. Compra e venda. Imersão em escrituras imobiliárias, tem muita coisa. Intensivão do inventário especial, muita coisa legal. Fica aqui conosco, Alexandre, Esté, Márcia, todos que estiveram conosco. Muito bom tê-los aqui. Obrigado pela confiança. Quarta-feira a gente está aqui de novo, 7h30 da manhã. Um abraço, Alice. Um dia abençoado para a gente. Tchau, gente. Obrigada, viu? Bom dia. Valeu. Tchau, tchau.